Nós vamos ler até o verso 14 e depois vamos pular para o verso 37. Então nós vamos ler primeiramente do verso 1 ao verso 14. Gênesis 41, do verso 1 ao verso 14. E depois então vamos pular para o verso 37. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor ao teu, ao meu coração, ao coração da igreja essa noite. Diz assim: Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele em pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiram do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto das primeiras à margem do rio. As vacas feias, avistas e magras, comiam as 7 vacas formosas, avistas e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental, ou queimadas, né? As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isso um sonho. De manhã, achando-se ele ainda de espírito perturbado, mandou chamar a todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhe interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob a prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho. Na mesma noite, eu e ele sonhamos, e cada um um sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, e cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e enforcado o padeiro. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra, e se barbeou, e mudou as suas roupas, e foi apresentar-se a Faraó. Amém? Verso 37 agora. O conselho foi favorável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Amém? Curva a sua. Nós estamos na série de mensagens cujo tema é E Agora José. E nessa série de mensagens nós temos transcorrido um pouco só da vida deste homem tão extraordinário chamado José. Eu quero motivar você a pegar a sua Bíblia e ler de Gênesis capítulo 37 até o capítulo aproximadamente 49. Vai ser para que você entenda a história toda. Vai ser muito bom se você puder fazer isso. Muito do que eu estou falando aqui não contém toda a história. Na verdade, eu pincelei algumas partes para que pudéssemos aplicar na nossa vida. Mas eu creio que se você ler a sua Bíblia em casa, em espírito de oração, lendo a história de José, Deus não somente vai falar o que nós estamos falando, mas Ele vai complementar na sua vida aquilo que Ele quer falar com você. Então, não seja alguém que somente vive a experiência com a Bíblia na igreja, mas viva a experiência com a Bíblia na sua casa, no seu dia a dia. Tenha uma experiência de revelação de Deus, e eu tenho certeza que você nunca mais será o mesmo. Eu tenho certeza disso, porque a nossa experiência com Deus, né, o nosso, como dizem, o nosso particular com Deus é o que realmente muda a nossa vida. É quando nós temos um encontro com Jesus e Ele faz alguma coisa dentro de nós, é que então somos marcados e transformados pelo seu poder. Mas dentro do contexto da história de José, nós vamos encontrar, por exemplo, alguns dilemas em sua vida. O primeiro deles
é quando ele é amado por seu pai e odiado por seus irmãos. O que fazer quando aquilo que quando nós temos pessoas que nos amam e ao mesmo tempo temos pessoas que nos rejeitam, que não aceitam a nossa maneira de viver ou a nossa maneira de ser, sob o ponto de vista daquilo que estamos fazendo correto? O que devemos fazer? E eu comecei a responder dizendo: e agora, José, quando isso acontece com a minha vida? Bom, eu não posso esquecer dos sonhos que Deus me deu. Eu não posso abandonar o projeto de Deus. Eu não posso abandonar o projeto de Deus para agradar a pessoas. Eu não posso fazer isso, porque senão eu estarei deixando de ser fiel para comigo também. Eu também, mesmo diante da hostilidade, eu não posso deixar de sonhar. Eu não posso parar de ter esperança, porque muitas vezes as situações à nossa volta parecem nos oprimir e querem nos roubar a esperança. Mas eu não posso deixar de ter esperança. Esperança que Deus vai me ouvir, esperança que Deus está comigo, esperança que há um futuro melhor para mim e para minha casa. Eu preciso ter esperança. Terceiro, eu preciso me lembrar sempre da promessa de Deus. É uma realidade, queridos, que nós precisamos fazer. Muitas vezes, irmãos só se lembram da promessa no momento da dificuldade, ou no momento que as coisas não acontecem como se esperava. Mas nós precisamos lembrarmos da promessa em cada momento em que ela está acontecendo, em cada episódio, em cada momento. Precisamos nos lembrar da promessa. Mas José, então, é inevitável que as coisas na vida dele, ele não tem o controle dos acontecimentos, assim como nem eu nem você tem o controle, a gente não tem o controle do nosso dia. Quantos de nós aqui já não acordamos pela manhã e dizemos: Senhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e acabou o dia, você não conseguiu fazer metade do que você planejou. Bom, isso é um outro problema, porque talvez você tenha subestimado a sua capacidade de realização. Não vou dizer nem a sua capacidade de realização, mas se você tenha subestimado o seu tempo, aquilo que você conseguiria fazer. Existem pessoas que dizem assim: em 15 minutos eu chego aí, e ele usa os 15 minutos para chegar atrasado. Tem gente assim, ele diz que em 15 minutos chega, Eu gostei de uma palavra do pastor Josinei que disse assim: existem pessoas que são pontuais em chegar atrasado, chegam pontualmente atrasados na mesma hora, São pontuais em chegar atrasado. Eu achei interessante, e eu fiquei observando, é verdade. Tem pessoas que dizem: já estou saindo, e não está nem vestido ainda. Tem gente que tem muita fé mesmo, Eu prefiro chamar de fé essa experiência, mas como você não tem o controle da sua vida, como você não tem o controle das coisas da sua vida, assim também aconteceu com a vida de José. Assim também ocorreu. Mesmo tendo sonhos gloriosos, sonhos abençoadores, a história da sua vida não era nada como ele imaginava. José foi vendido pelos seus irmãos, caluniado pela esposa de Potifar, esquecido pelo copeiro do cárcere. Na verdade, parece que tudo que José faz de certo dá errado. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas tem hora que a gente tem essa sensação: meu Deus do céu, será que eu não acerto nunca? Tudo que eu faço certo deu errado, só interpretam pelo lado ruim o que eu faço. Eu quero tranquilizar você essa noite dizendo que isso não é um problema somente seu. Homens da Bíblia viveram essa experiência, e isso não define que Deus está contra você, mas define que na verdade você está no caminho que é a vontade de Deus, e muitas vezes você vai contrariar a vontade do mundo, e o mundo não vai te interpretar da mesma maneira. Por isso é necessário que você se mantenha íntegro em todas as oportunidades. Seja íntegro, porque assim nada se pode contra a verdade, Irmão, a pior coisa que alguém pode fazer na sua vida é tentar ocultar um erro. Sabe por quê? Primeiro, quem falar dele está falando a verdade, não está mentindo. Amém? Quem falar dele está falando a verdade, não está mentindo. Então, se você for tirar satisfação, quem vai sair envergonhado é você. Por quê? Porque é verdade. É fato. Então não se oculte da verdade, não se oculte do seu erro. Talvez, é claro, você possa buscar ambiente de proteção, gente que possa proteger você, mas mantenha-se íntegro. A mulher de Potifar, ela acusou José, mas ele nem por isso acusou a ela. Você viu no texto? Ele não acusa. Ele não chega argumentando: mas foi ela que deu em cima, me deu mole 3 dias, agora você está brigando. Você não veio fazer isso. Muitas vezes a gente vai tirar satisfação, mas a verdade no final vai aparecer. Amém, querido? Amém? Amém. Viva assim.
Prefira sempre ser santo do que ser livre, sabe? Eu falava hoje pela manhã na escola dominical, que pena que você não veio, irmãos. É uma experiência tão fantástica a escola dominical, temos sido tão edificados. Eu lamento muito, eu conheço e eu creio muito nessa frase dita por minha esposa: crente que não vem à escola dominical é crente fraco, e é verdade. Eu vejo isso no meu dia a dia, no meu cotidiano. Então eu diria que, como um especialista nessa área, eu posso ver que realmente isso é uma verdade. Mas lembre-se de que você foi feito de espírito, alma e corpo, amém? Se você une a sua alma ao Espírito de Deus, claro, você vence a carne, que é o corpo, amém? Mas se você une a sua alma à carne, então quem perde é o Espírito. Então é uma questão de quem é que você está decidindo alimentar, com quem você está se associando. Então, na segunda série, na segunda mensagem, eu falei sobre esses três temas. Seja íntegro em toda oportunidade, prefira a santidade ao invés de libertinagem e mantenha-se sempre ao lado de Deus. Seja uma pessoa de Deus, alguém que possa, sabe, ser recebido com uma frase que eu gosto muito, que diz: bem-vindo o que vem em nome do Senhor. Mas hoje nós nos encontramos no texto já com a história transcorrida de José, falando a respeito de que ele agora já foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar, foi caluniado pela sua esposa, agora aprisionado no cárcere, esquecido pelo copeiro. Mas a Bíblia diz que um dia Deus fez com que todos os atos de José fossem lembrados. Deus é um Deus justo, amém? Eu tenho ensinado a esta igreja uma frase que eu creio e vivo ela: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Nunca esqueça essa realidade na sua vida. Mas quando nós lemos a história de José, meus irmãos, é mais simples e mais fácil para nós aceitarmos e crermos nela e vivermos ela. É mais simples e mais fácil para mim e para você quando a gente lê a história segundo a Bíblia. A gente está lendo. Mas uma coisa é olhar a história depois de acontecido, outra coisa é viver a história, meu irmão. Você chega hoje e conta a sua história de vitória, de superação, de êxito, o que você passou. Ah, que linda história! Existem pessoas que até vão chorar por causa da sua história. Uma coisa é ouvir uma história ou contar uma história, outra coisa é viver a história. Saiba de uma coisa, irmãos: ninguém pode determinar seu destino se não estiver intimamente ligado com o que você está vivendo. Não aceite palavras de quem não está vivendo o que você está vivendo. Acusações, quando eu estou dizendo palavras de acusação, né? Os amigos de Jó estavam lá, né? Você deve estar pecando, não é possível, né? E Jó disse: não, essa palavra eu não recebo na minha vida, não. Não aceite palavras de quem não está no mesmo nível de aliança com você, não conhece a sua dor, não sabe da sua luta, porque senão você vai acabar destruído por essas pessoas, pelo desânimo, pela descrença. Receba a palavra de Deus, pergunte a Deus o que Ele pensa a teu respeito e viva em conformidade com a voz de Deus dentro de você, com aquilo que Ele diz na sua palavra, com aquilo que Ele diz na sua palavra. Eu quero fazer um desafio para você essa noite. Eu quero pedir a você que você faça uma oração na sua casa. Não precisa ser aquilo. Faça uma oração na sua casa e veja o quanto da sua oração contém palavra de Deus, o quanto da sua oração tem ou contém a tua fé, e o quanto da sua oração tem música. Você vai descobrir que a gente está orando muito mais música do que a palavra. A gente está orando muito mais fé do que a palavra. Mas a Bíblia diz que Deus tem fidelidade para com a sua palavra. Amém, querido? Então, avalie a sua oração, avalie a sua experiência de oração e viva em conformidade com o projeto de Deus. Porque uma coisa é ver a história, outra coisa é passar pela história. Quem já construiu uma casa do alicerce ao teto costuma valorizar muito mais essa casa do que quem herda essa casa. Talvez um homem que tenha construído uma casa do alicerce ao teto
vai ter mais dificuldade interior, uma crise interior maior para vender esta casa do que um filho que herdou essa casa. Ele não vai ter a menor dificuldade de vender isso, porque ele não vai ter passado pelo processo de formação. Ele não sabe quantos dias ou de que maneira as dívidas foram pagas, quem foi que foi lá ajudar. Por quê? Porque tudo aquilo que você envolve a sua vida, tudo aquilo que você investe a sua vida, tem valor maior do que o valor que as pessoas possam dar. Então, quando eu olho para a história de José, olhando somente como história, é uma coisa, mas eu quero dizer para você, meu irmão, essa noite, de que Deus não só tem a história de José, mas Ele tem a sua história também. A sua história está sendo contada e será contada pelas gerações futuras. Assim como a história de José está sendo contada por nós, eu creio, irmãos, que a sua história, a história da sua família, será contada pelos seus filhos, seus netos, seus bisnetos, pelas gerações futuras, pela tua casa. Então viva a sua história, sabendo que mesmo que haja momentos difíceis, Deus nunca vai nos abandonar. Deus sempre estará entre aqueles que nos ajudam. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado, talvez ela esteja precisando dizer assim: Deus sempre vai estar entre os que te ajudam. Amém? Deus sempre vai estar entre os que te ajudam. Muitas vezes existem filhos que vão procurar conselhos fora dos pais, ou outros conselhos fora da direção, né? E aqueles que mais ajudam acabam sendo mais próximos ainda, mais perto de casa, né? Por isso Deus não nos dá somente uma experiência, né? Não nos dá todas as coisas quando a gente quer. Deus nos dá todas as coisas quando nós estamos prontos para isso. E é sobre isso que eu vou falar com você essa noite. Eu quero falar com você sobre como é que o tempo agiu na vida de José e como o tempo age na sua vida e na minha vida. A primeira coisa que eu percebi é que nós precisamos, ao longo do tempo, sermos aquilo que Deus nos criou para ser. Não sei se você percebeu, mas essa é a terceira mensagem que eu faço essa mesma afirmação, porque eu entendo que ela precisa ser matificada. Eu entendo que assim como na escola, a professora de ontem ensinou o A e amanhã vai ensinar A de novo, até que os seus alunos tenham aprendido a falar A ou identificar o A, eu também estou fazendo dessa série de mensagens uma série de princípios também, dos quais eu acredito que é importante insistir para a igreja. E o primeiro deles eu acho esse: nós precisamos ser o que Deus nos criou para ser. Deus José sabia que Deus lhe tinha capacitado para governar. Logo, onde colocava o José, ele manifestava esse propósito. Se era no meio de escravo, ele se tornava líder de escravo. Se era no meio de preso, ele se tornava líder de preso. Se era diante de um rei, ele se tornava líder de rei. Era natural na vida de José ser aquilo que Deus o criou para ser. Ninguém precisava lhe impor, não havia um treinamento específico. O que havia era, na verdade, uma convicção de que ele estava fazendo exatamente o que ele queria fazer. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto, infelizmente, no meio da nossa sociedade, os nossos jovens escolhendo profissões de acordo com o salário e se tornam pessoas extremamente infelizes no seu trabalho e fracassadas também. Porque não escolhem segundo o seu dom, a sua vocação, a sua inclinação, escolhem por causa do salário e no final são infelizes. São maus profissionais. Sabe qual é a razão do descaso no poder público, do descaso nos atendimentos? Sabe por quê? Porque as pessoas que estão lá não estão envolvidas com sua vocação, estão envolvidas com o seu salário. Então fazem o estritamente necessário. Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. E exigem seus direitos. Mas, querido, quando você está no ambiente da sua vocação, no ambiente do seu chamado, aquilo que você faz
parece que não está sendo feito. Você faz com prazer, você faz com alegria. E tem mais, há um diferencial quando você faz e a outra pessoa que não tem esse mesmo dom faz. Você crê nisso, irmão? Amém? Há uma diferença. Então você pode ter pessoas que têm o dom, de serem bons profissionais. Mas por que nós não podemos aceitar na nossa sociedade mulheres que têm o dom de ser esposa? Isso é esposa. Boas mães, boas esposas. Maridos que têm essa vocação, se bem que o marido já nasce com essa vocação. Mas por que não? E aí nós estamos vendo, cada dia mais, as famílias perdendo a sua identidade e jovens formados, mas não ingressados no mercado de trabalho. E dizem que é oportunidade. Eu vou dizer que não é só isso. O problema não é oportunidade. O problema está na vocação. José sabia identificar as autoridades do seu tempo. Ele não somente vivia de acordo com quem ele era, mas ele vivia de acordo com o tempo que ele estava vivendo. Nós não podemos ser sal sem salgar, ser luz sem iluminar. Nós não podemos ser cruz e não carregar, ter a cruz e não carregar a cruz. Nós não podemos ter a graça e não nos arrepender. Nós não podemos dizer, vem o teu reino, e querer uma democracia. Não existe democracia no reino. No reino de Deus, Deus é Senhor e nós somos seus servos. Quando eu transformo o reino de Deus em uma democracia, eu estou descaracterizando completamente a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque como um Deus e Rei justo, Deus julga retamente todas as coisas e nos dá segundo a boa medida. Segundo ponto sobre o tempo, Eclesiastes capítulo 3, voltando um pouco ao primeiro ponto, desculpa, vai dizer que tudo tem um tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Você pode abrir esse texto aí, meu querido? Eclesiastes 3, 1. Vamos ler junto esse texto? Eclesiastes 3, 1. Amém? Diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Amém, queridos? Você pode, eu leio e você repete, porque a tecnologia nos prejudicou, né? Vamos lá, eu falo e você repete, amém? Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, cada acontecimento ele precisa ocorrer em um tempo determinado, senão não será bom. E é dentro desse contexto que eu quero motivar você com a seguinte palavra: mesmo que demore a promessa de Deus, não se deixe vencer do mal. Mesmo que ela demore, mesmo que as coisas pareçam não estar sendo, não está se encaixando, mas se você tem certeza que é esse o caminho, não se deixe vencer do mal. E não se deixe vencer pelo desânimo, não se deixe vencer pelas palavras contrárias, não se deixe vencer por aquilo que te tira do rumo de Deus. Eu me recordo, irmãos, e me perdoem aqui utilizar um exemplo pessoal, mas essa é uma verdade vivida. Então eu acho, como eu disse ao meu filho hoje pela manhã, se você prega o que você vive, fica mais fácil, porque há espírito na sua pregação. Eu me lembro que durante algum tempo, enquanto eu estava no seminário, eu fiz 7 anos de seminário, tive que ir e voltar. Isso é uma história muito longa, não dá para contar aqui. Mas eu me recordo de um tempo na minha família que o pessoal me reuniu num quarto. Eu já falei aqui para alguns. Meus irmãos me reuniram num quarto. Eu estava com 3 filhos já, a esposa, 3 filhos, trabalhando de vendedor. Eles me reuniram no meu quarto e disseram assim: rapaz, acorda, sai desse negócio de religião, cara. Você está aí e a sua família está precisando de socorro. Você está sendo ajudado aí com cesta básica. Você acorda, cara. E eu olhei para eles e disse assim: o que eu vou responder agora?
se eu tenho convicção que eu estou fazendo exatamente o que é para fazer? Eu respondi para eles o que eu creio. Eu digo, rapaz, você não está fazendo a sua faculdade, você não está sendo ajudado? Então, eu estou sendo ajudado também. Deus está abrindo portas de pessoas para me ajudar. E eu sei que um dia, tudo isso vai passar, isso faz parte do processo. E levantei e fui embora. Sabe por quê, irmão? Porque eu preciso ter convicção naquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não preciso de afirmação externa. A confirmação vem do meu interior com Deus. A minha experiência com Deus vai dizer o que é que eu estou fazendo. Como eu ensinei pela manhã aqui também, que eu não preciso que ninguém me convença de pecado. Ninguém precisa me dizer isso aqui é pecado. Sabe por quê? Porque se eu tenho o Espírito Santo de Deus morando dentro de mim, eu não preciso te avisar. Ele já me falou. Eu não preciso que ninguém me fale. Eu já sei. É que tem alguns que querem porque querem pecar e dizem assim, será que é mesmo? Aí pergunta o pastor, pergunta alguém. Mas na verdade o que ele quer é fazer. José foi rejeitado, vendido, caluniado e assediado. José foi para o cárcere, mas José manteve-se puro. Ele aprendia a ser justo a cada dia que vivia em justiça. Manter-se puro, irmãos, é manter-se como você é, você mesmo. Seja você mesmo, amém? Você pode dizer à pessoa que está ao seu lado aí, seja você mesmo? Seja você mesmo. Manter-se puro é manter-se você mesmo. Não quer dizer manter-se no sentido de imutável, porque a cada dia nós melhoramos. Nós não somos mais as mesmas pessoas de ontem. Nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Mas manter-se puro, aquilo que você é, a sua essência, o seu caráter, a sua vida, é necessário. Mantenha-se puro. Não é porque alguém me tratou mal que eu vou tratar mal. Mantenha-se puro. Mantenha-se na essência do que você é. E parece que isso aconteceu com Jesus em João capítulo 14, verso 30, quando ele vai dizer assim: se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Rapaz, essa frase de Jesus me deixa assim, tanto quanto constrangido. Essa é a palavra, né? Porque ele está dizendo, olha, se aproxima o príncipe desse mundo, um governo diferente está vindo ali, mas ele não tem nada em mim. Ele não tem onde pegar em mim. Eu não tenho nada dele comigo. Ele está chegando, mas não tem nada dele comigo. Amém, querido? Amém? Se porventura você estiver em algum ambiente onde houver malignidade, onde houver coisas difíceis, onde as coisas não estiverem tão santas como você imagina, a única preocupação é dizer, eu não tenho nada disso em mim. Eu não tenho nada disso em mim. Não permita que a maldade de outros contamine você, querido. Existe uma ilustração que fala de um taxista que saiu e pegou um passageiro, e de repente alguém passou por ele, deu uma fechada nele, parou lá na frente no sinal, começou a xingar o cara, e o passageiro atrás, aborrecido, quase querendo sair do carro para bater no outro rapaz. E o taxista tranquilo, só sabia fazer assim, tudo bem, desculpe, tudo bem, desculpe. O sinal abriu, o camarada que estava xingando ele foi embora. E aí o passageiro do taxista disse assim, rapaz, você não se importa não? O cara xingou tua mãe, o cara, ele que te fechou, ele que estava errado, você não se importa não? E o taxista deu uma lição para aquele homem dizendo assim, existem pessoas que são como um caminhão de lixo, saem de casa cheio de lixo e saem distribuindo lixo pela rua. Eu não sou caminhão de lixo, não posso pegar o lixo dele. Amém? Diga a pessoa que está falando, você não é caminhão de lixo. Amém? Não pegue lixo dos outros, meu irmão. Não pegue lixo dos outros. Não fique se contaminando com o que estão falando. Seja quem você, seja fiel, íntegro. Romanos capítulo 12, verso 21. Não te deixe vencer do mal, vence o mal com o bem. Para terminar, lembre-se sempre que o tempo não é o nosso amigo, nem o nosso inimigo. Pessoas que parecem que não crescem.
E o tempo é exatamente essa bússola. Deus não lhe dará as coisas no tempo por causa do tempo transcorrido, mas Deus te dará as coisas no tempo em que você manifestar maturidade para isso. Quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, sentia como menino. Quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. As pirraças boas, tô de mal. As coisas de menino. Eita, tô pegando um monte de gente aí. Não é fazer o quê, né? Mas é verdade, cara. Tem gente que fica de mal. Não vou falar. Coisa de... Tem gente com coisa de menino. Misericórdia, né? Coisa de menino. Deus conhece o tempo. E isso eu falo para você, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Tudo que Deus lhe prometeu, Ele quer te dar. Ele só está esperando você estar pronto para receber. Tudo que Deus te prometeu, Ele quer te dar, mas Ele está esperando você ficar pronto. Aí dá errado. Adianta o processo e as coisas não funcionam. Veja bem, em Gênesis 37, verso 2, preste atenção no que eu vou ler para você. Olha só, diz assim: sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas do seu pai com seus irmãos. Quantos anos tinha José? 17 anos. Sendo José da idade de 17, Deus deu um sonho para esse menino aos 17 anos de idade. Aos 17 anos de idade, ele se viu de alguma forma, e eu creio que ele nem entendia bem o que ele estava sonhando, mas ele sabia que era alguma coisa boa. Agora no capítulo 41, no verso 46, vai dizer o seguinte: e José era da idade de 30 anos quando começou a reinar. De 17 para 30 anos. Vou aproveitar e ajudar você a fazer conta. Pode ficar tranquilo, tá? 13 anos. Foram 13 anos. Mas não foi 13 anos de espera, meu irmão. Foi 13 anos, como diz aí o povo, passando pela moeda. Mas Deus estava com José, meu irmão. Ainda que você esteja passando pela moeda, o tempo vai passar e Deus vai estar contigo. E no final você vai cantar o hino da vitória, sim. Deus é com você. Entre o sonho de José e a sua realização transcorreram 13 anos. Mas não é o tempo que define que estamos prontos, mas sim a nossa maturidade. Quando José... E como é que isso a gente prova isso? Qual é a prova disso, bíblica, do que eu estou falando? Qual é a prova bíblica do que eu estou falando? Gênesis 45, verso 5, vai dizer assim: mas agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos olhos, por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deixa eu situar você dentro do contexto do texto. O que está acontecendo é o seguinte: agora José reencontra os seus irmãos, aqueles que lhe tinham vendido, havia provisão, e ele agora se dá a conhecer, ele não aguenta mais, ele se dá a conhecer para os seus irmãos. E aí então vem aquela culpa: caramba, esse camarada, eu pensei que ele estava morto, ele agora está vivo, e ele é Senhor, ele vai acabar com a gente. E José então diz assim: não se preocupe, nem se culpe por isso, porque foi Deus quem me enviou adiante de vós. José conseguiu enxergar a permissão de Deus no meio das suas tribulações, e isso é maturidade. Por isso que a Letícia falou aqui: tende por alegria passardes por provações.
porque isso produz maturidade. Uma pessoa que só recebe sim, uma criança que a mãe não repreende, uma criança que não é corrigida, uma criança que só recebe sim, esta criança será mal educada. Não adianta, ela será, porque ela aprendeu a receber somente sim. E quando alguém dizer não, o que ela diz? É isso aí. Fazer até eco, viu? Não que não seja mal educado, mas está no processo, amém? É um processo. Agora, um ser humano que vai vivendo dessa maneira, ele nunca vai ser maduro. Essa é uma das dificuldades nossas. Nossos filhos estão vivendo muito melhor do que a gente e não valorizam metade do que a gente lutou para ter. Ele chega pra gente e fala que R$800 é barato. Pai, o celular baratinho, R$800. Eu olho pra cara dele, não ganhou 100 hoje, rapaz. Ele olha pra mim, mas como é que pode? Baratinho, R$800, tu ganhou quanto hoje? Pra poder me ajudar a pagar essa conta. Não é verdade? Mas a turma tá assim. Então, a necessidade do não. Eu acredito, sinceramente, irmãos, que Deus deu alguns nãos para José. Primeiro, porque sabia a essência dele. Segundo, porque ele sabia que aquilo fazia parte para a construção da sua vida. Soluções rápidas nem sempre são duradouras. Comidas rápidas nem sempre são saudáveis. Relacionamentos rápidos e passageiros podem deformar o futuro inteiro de uma pessoa. Então, querido, eu quero te dar um conselho. Tenha preferência por aquilo que pode ser mais demorado, mas que será mais duradouro. Amém? Tenha preferência por aquilo que pode ser mais demorado, mas será mais duradouro. Viva de acordo com o tempo que Deus lhe proporcionar. A minha pergunta essa noite não poderia ser diferente. E agora? E você? Vai fazer o que da sua vida? Vai fazer o que com o seu tempo? O que é que você vai fazer com o que você está vivendo hoje na sua casa? As coisas vão continuar do mesmo jeito ou você vai mudar essa história? Você vai continuar agindo de acordo com as circunstâncias ou você vai ser um transformador de circunstâncias? Você vai continuar sendo uma pessoa que vive os ambientes ou você vai ser uma pessoa que transforma ambientes? Eu quero crer que esta noite Deus nos chamou para sermos transformadores de ambientes. Quando eu olho para a vida de José, ele transformou a história da sua família, ainda que no futuro, de um tempo de escassez em um tempo de provisão. Ele transformou a história ali da casa de Potifar em um tempo de fartura, porque diz a Bíblia que Deus abençoava tudo que Potifar tinha, tanto em casa quanto no campo. Ele também abençoou o próprio cárcere, o lugar do seu sofrimento. Eu acredito que ele tenha estabelecido algumas leis de insalubridade ali. Ele deve ter estabelecido algumas leis de higiene. Eu acredito que a cadeia ficou melhor. Não estou falando que ficou boa, mas ficou melhor com ele ali. Por quê? Porque ele era uma pessoa que mudava ambientes. E agora, José? Te colocaram no lugar que você não merece. Então transforme esse lugar e seja merecedor do lugar que você merece. Deixe Deus reconhecer em você o dom que Ele te deu, a capacidade. Seja salvo, seja luz, seja nova criatura. Viva de acordo com o que você já alcançou de Deus. Viva de acordo com o que você já alcançou de Deus. Não seja mais menino. É tempo de crescer. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.